Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Como eu prometi, estamos aqui hoje para continuar falando da deusa do amor, né? De Afrodite, essa deusa mulher. Nós falamos no primeiro vídeo que Afrodite significa nascida da espuma. E nós vimos também que ela ocupou já um lugar muito respeitado no Olimpo, né? Falamos também que nenhuma deusa foi tão bem amada quanto a deusa do amor, né? Ela foi representada nas artes, na poesia. A sua beleza sempre foi muito exaltada, né? Eles adoravam-na por sua beleza, mas também era carisma, né? Muito carisma. Ela era também muito terna e também as suas aventuras amorosas foram muito comentadas, né? E também nós falamos como as revistas de moda hoje, como a televisão, nos filmes, né? Essa mulher Afrodite, ela é muito explorada. Parece que eles têm uma queda, né? Principalmente nas revistas masculinas, né? Então, nós podemos ver que o mundo moderno ainda é obcecado pelos encantos físicos dessa deusa Afrodite, né? Mas também que ela tinha uma dimensão sagrada e que foi perdida essa dimensão sagrada, infelizmente, né? Perguntamos aqui por que nós mulheres hesitamos tanto em permitir que essa deusa, né, penetre completamente a nossa consciência. Por quê? Né? Qual é o grande medo? Né? Ela tem muitos dons a nos oferecer, né? Elas apreciam a sexualidade, né? Elas têm sensibilidade e são sensuais, né? Mas tem também uma qualidade do sagrado nessas mulheres que nós não podemos deixar de ver, né? Nós falamos sobre a infância da deusa, lembram? Como é a menina, né, que já nasce com a inspiração dessa deusa do amor, né? Jung também disse que ela tem uma capacidade muito grande de relacionar-se, de ligar-se nas pessoas, né? Por mais importante que a sexualidade seja, ela quer assim uma proximidade, né, no relacionamento. Ela quer que o outro também esteja por inteiro naquele momento. Nós vimos isso, né? Nós vimos também, vamos falar hoje um pouquinho mais, que essa deusa mulher Afrodite, ela é regida por encontros, por ligações fortuitas, que tem que ser planejada meticulosamente, ok? Nós vimos que essa mulher, essa deusa mulher, ela não quer criar raízes, né? Ela continua vendo a vida como uma aventura, né? Mas ela é uma mulher extremamente sensual e civilizada. Nós vimos isso, né? Que ela gosta dos cruzeiros, ela gosta de roupas de seda, né? Tudo o que é bonito, do belo, né? Nós vimos isso. Nós vimos a mulher deusa Afrodite na adolescência, o quanto ela vai precisar dominar
esse Eros, né, que já nasce com ela e que muitas vezes vai colocar ela em grandes dificuldades, né? Como é que ela vai aprender, essa adolescente, né? Vai aprender sobre relacionamentos, né? Com toda essa sensualidade, com essa beleza, flor da pele, né? E que essa sensualidade, essa sedução, esse poder de seduzir, para ela pode ser uma bênção ou também uma grande maldição, né? Ela vai ter que conviver e que aprender muito com toda essa beleza que ela tem e toda essa sensualidade, a flor da pele, né? Nós vimos que essas mulheres, elas perturbam um pouco no trabalho, né? As amigas têm inveja, os patrões às vezes assediam, né, essa criatura. Ela tem que ser muito firme, muito forte, né? Então sempre causa perturbação no local de trabalho. E elas têm que ter muito cuidado para não serem exploradas sexualmente, infelizmente, né? Tem homens bastante inescrupulosos que não sabem conviver com isso, não sabem administrar isso, ok? Vimos que ela vai ser muitas vezes a outra nos relacionamentos, né? E nós dissemos também que essa mulher, essa deusa Afrodite, ela não precisa se envergonhar, né? Por ter tantos casos secretos, amorosos, né? Ela tem que perceber que isso faz parte dela, da sua natureza, como ela pode lidar com isso, como ela pode estar administrando tudo isso, ok? Pode ser uma excelente amiga espiritual para o homem do relacionamento, né? Nós vimos que ela abre um canal, o canal da criatividade, né? No homem, que ela faz com que surja um certo sentimento, né? Aflora um pouco essa parte mais feminina da receptividade e da criatividade naquele homem com quem ela convive, né? Nós falamos, por que será que Afrodite ameaça tanto a sociedade patriarcal, né? E nos filmes a gente vê só violência, a gente vê cenas de sexo explícita, mas, né, sem nenhum fundamento, né? Então a televisão explora, né? Nos filmes também, ela é muito explorada, né? E o que há de tão perigoso na sexualidade da Afrodite para o mundo moderno é que ela, pronto, eles retratam ela como uma sedutora, uma pecadora, na verdade, como uma bruxa que enfeitiça, né, os homens, tanto é que tantas foram jogadas na fogueira, né? Então, chamam-na de mulher fatal, aquela que destrói os lares, como se os homens não tivessem culpa nenhuma, nós já falamos disso, uma culpa deslocada, não é mesmo? Então, a liberdade sexual da deusa Afrodite, ela não pode ser tolerada numa esposa, né? Por quê? Porque ela vai ameaçar toda a estrutura do patriarcado, não é mesmo? E aí envolve o aspecto das heranças, né, paternas, do nome, né, do sobrenome, do nome, dessa continuidade, né, do pai se imortalizar através do filho. Pelo menos um herdeiro tem que ter, não é mesmo? Portanto, nós vimos
que a Afrodite ela só pode mesmo ocupar um lugar muito ambíguo, né? Estar muito impotente, no limiar mesmo desse mundo patriarcal, né? O que eles permitem para essa mulher deusa é apenas que ela seja uma fonte de prazer, né? E culpada ainda, né? Sentindo-se culpada. Então, isso trouxe muitas consequências para um relacionamento, para os relacionamentos, né? Porque, na verdade, eles colocaram nós mulheres, mantendo-nos deliberadamente ignorantes, né? Muitas vezes sem cultura, né? Porque eles tinham medo de serem traídos. E foram valorizando as funções criadoras nossas de gerar um corpo físico, né? Um filho, para que ele fosse o herdeiro de todo o patrimônio do pai. Então foi impossível Deméter e Afrodite se misturarem, né? E podada assim, né? Praticamente destruída, né? Nós temos, e hoje nós vamos falar sobre a negação de Afrodite e depois sobre a chaga profunda dessa deusa mulher. Oi, Rosário, boa noite, minha amada. Então, a negação de Afrodite. Nós vimos que o que aconteceu pela sociedade ter negado Afrodite, né? Praticamente surgiu na Europa, na Idade Média, né, chamada Idade das Trevas, né? Uma neurose sexual, né? De fundo sexual. E foi uma caça às bruxas, e aquilo tudo se transformou num verdadeiro hospício, né? Muita gente foi mandada para a fogueira. E Afrodite, essa deusa, ficou difamada, ficou ultrajada, e ela vai ocultando-se e é substituída por um culto que é a Virgem, né? A Virgem Maria, ok? Só podia fazer referência, né, na poesia, os trovadores só podiam falar da Virgem, né? E ela foi então relegada ao segundo plano, né? Nós vimos também que essa deusa mulher Afrodite, ela forma triângulos amorosos, eternos triângulos amorosos, né? E para a gente poder entender por que Afrodite tantas vezes vai desempenhar um papel de outra na vida desses homens, né? Ela desempenha o papel da intrusa, a pária, a mulher fatal, né? E é preciso saber um pouquinho, né? E que ela representa, mesmo para a sociedade, uma forma um tanto perigosa de relacionamento. Por quê? Porque a paixão, né? E o desdém dela pelos padrões patriarcais, principalmente pela monogamia, vai realmente perturbar todos os padrões arraigados de moralidade, né? Ou seja, os padrões da doce deusa mulher Hera, né? Que foram as nossas mães, né? Padrões que nós recebemos das nossas mães, né? Então, é muito mais seguro para a sociedade patriarcal que essa deusa mulher, Afrodite, viva apenas na imaginação, apenas nos filmes, na televisão. É um absurdo, mas é assim. Portanto, amigas, não é nada fácil, não vai ser nada fácil para uma mulher que nasce
sob os auspícios da deusa do amor, com dons de beleza, né? E com dons de liberdade, duas coisas muito, muito buscadas, né? Assim, nos emaranhados da paixão, que vão dominando e vão dirigindo a vida dessa deusa mulher Afrodite, elas serão sempre muito intensas, muito, muito intensas mesmo, essas paixões, né? Bom, quanto mais adormecida, presta atenção, e tardiamente essa Afrodite acordar na nossa vida, ai, maior vai ser o caos. Por exemplo, uma mulher, uma deusa, né, que nasceu sob os auspícios de Afrodite, ela casa nova, ela casa cedo e vai levando a vida, né? Se transforma numa dona de casa que para ela é difícil, né? Começa a ter os filhos e o que acontece? De repente, né? De repente, porque isso vai acontecer qualquer hora, ela acorda, né? Essa Afrodite acorda às vezes tardiamente, né? E vai ser um caos na vida da mulher, né? Porque realmente tudo pode virar de cabeça para baixo, né? Ela pode apaixonar-se repentinamente, né, pelo seu instrutor de academia. Ela pode apaixonar-se perigosamente pelo sócio do seu marido. E assim vai, por aí adiante. E isso, minhas amigas, costuma acontecer muito mais do que a gente pensa e nas mais variadas circunstâncias da sociedade. E sempre, sempre vão ser muito constrangedoras essas situações, não é mesmo? Por quê? Porque aí começam os encontros furtivos nos horários de almoço, às pressas, correndo. Os fins de semana dela vão ser sempre cheios de culpa. Vão aparecer disfarçadas viagens de negócios, né? Tanto para ela quanto para o homem, né? E depois, então, olhares disfarçados, né? Que quase sempre serão notados pelos colegas mais próximos. Não vão passar despercebidos, né? Porque são olhares apaixonados, né? Possuídos de paixão. Ok? Portanto, se você é uma deusa, mulher Afrodite, e ainda não percebeu isso, se cuida. Bom, nós vimos, ao ler sobre o mito de Afrodite, nós vimos que os gregos tiveram a maior dificuldade em decidir quem seria o consorte dessa deusa Afrodite. Eles não conseguiam entrar num acordo, né? Tinha Hefaístos, que era um pedreiro, tinha o deus Ares, que era o da guerra, tinha o próprio Zeus, que era o pai dela, né? No entanto, eles não conseguiam decidir quem seria o parceiro da deusa Afrodite, né? Mas eles acabam por optar por Hefaístos, que é esse ferreiro, acho que ele é no ferreiro, né? E daí, veja, casamentos arranjados sempre acabam mal, não é, minhas amigas? E daí, Hefaístos vai ser o arquétipo do marido traído. E porque
ele é sempre ridicularizado, né? Porque na nossa sociedade, o marido traído é sempre ridicularizado, né? Mas a mulher não. Por quê? Não é? Mas pelo simples fato de que realmente também foi um casamento absurdo, né? Absurdo. Por exemplo, uma mulher linda, carismática, maravilhosa, deusa Afrodite, casa-se com uma pessoa muito idosa, um senhor idoso, sem nenhum carisma, sabe? Assim, até, vamos falar, brutalizado, né? O que vai acontecer com esse homem que casa com uma deusa dessa, uma deusa arrebatadora, né, em todos os sentidos, né? Ele está se arriscando mesmo, está se arriscando muito. E principalmente se for um homem feinho, né? Feio, sem nenhum atrativo, sem carisma, né? Feio entre aspas, no verdadeiro sentido dessa palavra, né? Para não falar pobre. Bom, então, o que acontece? Ele está pedindo, praticamente pedindo, né? E atraindo isso para cima dele. Então, portanto, amigas, Afrodite, ela se refere às nossas partes de nós mesmas, que é basicamente intolerante, não tolera monogamia patriarcal, né? Porque parece, quando a gente fala da deusa mulher Afrodite, de nós mulheres, com essa característica muito forte, por exemplo, nós não estamos falando de uma encarnação, nós estamos nos referindo às mulheres, os nossos antepassados, por tudo que essas mulheres, deusa Afrodite, passaram na vida e que nós inconscientemente nos lembramos, entendem? Nos lembramos. Então, parece que em nós ainda há um poderoso anseio que resiste, né, do antigo poder de Eros matriarcal, porque essa deusa um dia também ela foi poderosa, ela possuiu, assim como hoje a sociedade patriarcal, antigamente já foi uma sociedade mais matriarcal, entende? E acho que a nível inconsciente, né, nós recordamos disso, desse poder que nós tínhamos e que depois foi eclipsado, infelizmente, né? Então, para mulheres com essa presença marcante dessa deusa Afrodite, haverá sempre um conflito entre amor pessoal e o amor e o papel exigido pelo casamento aqui na nossa sociedade atual, né? Vai ser agonizante mesmo para essas mulheres, uma agonia. E uma pergunta aqui que eu faço será que nós mulheres podemos nos julgar mais liberais hoje em dia? Vamos pensar, vamos refletir. Vamos ver toda essa situação da mulher hoje, né? Porque se a gente observar, um homem deita-se com muitas mulheres, a gente vai relevando, a sociedade releva, não é? Se uma mulher se deitar com outros homens, o que acontece, minhas amigas? Possivelmente, quanto menor a cidade, possivelmente a sua reputação vai estar arruinada. Naquela comunidade onde ela vive, Jesus, né?
é melhor mudar, ir embora, verdade? Então, quando essa natureza forte de Afrodite leva uma mulher a ter um caso sério com um homem casado, o que ela tem? Eu pergunto, o que ela tem? Dor, ela tem angústia, porque ela sabe que a esposa vai sempre ter um peso muito maior, né? Ela é apoiada pela lei, pela opinião social, e geralmente essa deusa mulher Afrodite, ela vai sempre, quase sempre sair perdendo. Boa noite, Rosana. Tá sumida, hein, Rô? Entenderam? Então, por isso dói, né? Dói mesmo. Né? E aqui, amigas, é que nós vamos encontrar a origem das suas chagas da mulher deusa Afrodite. Vamos analisar um pouco. Bom, nós podemos pensar o que ela tem de positivo, né? O que ela pode ganhar com isso? Bom, ela ganha que é o seguinte, ela vai viver sempre no eterno presente dos encontros clandestinos, né? Por inteiro, porque ela vivencia mesmo, né? Esse encontro por inteiro. Ela vive aquela paixão incandescente, da espera por esse encontro, onde ela sabe que um olhar, que um beijo, né, é a própria eternidade, né? E num caso amoroso assim, não existe rotina, minhas amigas. Vocês sabem muito bem disso, né? A rotina normal da vida cotidiana de certos casamentos é que acabam atrapalhando, né? E no caso de uma mulher deusa Afrodite, que tem lá o seu amante, os seus encontros fortuitos, é sempre aquele momento presente, intensamente. Tudo sempre novo, bom, gostoso, não é? Então, isso é bom. De positivo nós podemos dizer para elas. Mas e de negativo? Também tem. Tem um lado bom e tem um lado malzinho, né? De negativo é que ela fica muito sozinha, muito tempo sozinha, né? Ela fica à espera dessa oportunidade e sofre muito com isso, porque é uma deusa que anseia muito por proximidade e por companheirismo, o que ela não vai ter. Ela vai ter momentos assim, não é mesmo? Essa é a parte mais negativa. Mas é uma questão de escolha, sempre uma questão de escolhas, né? Então vamos falar das chagas de Afrodite. O mais engraçado é que nós vemos na história muitos exemplos da deusa Afrodite, mulheres que brilharam, mulheres que inspiraram com o seu Eros e a sua criatividade, artistas, pintores, músicos e escritores, né? Principalmente nos séculos 18 e 19. Era madame isso, madame aquilo, né? Que a gente ouve falar, né? E eram centros, salões e centros culturais, onde a maioria desses homens e mulheres, eles mantinham relações pouco convencionais, né? E influenciavam e ainda influenciam gerações, né? Eles tinham bastante liberdade quanto a isso.
né? Mas a despeito desses momentos raros de muito brilho e de muita inspiração, essa deusa também traz chagas profundas para a cultura atual, né? Porque o patriarcado acaba por forçá-la a ser submissa, a ser silenciosa, né? E abusaram dos seus dons, foram distorcidos, foram atraiçoadas, né? É aquilo que eu falei, as nossas memórias antigas, né? Desse matriarcado, dessa grande deusa, nos pressionam ainda hoje, né? Mas mesmo assim, o mais engraçado é que esse patriarcado não pode viver sem Afrodite, mas também nem com ela. Não é engraçado? Não vive com essa deusa mulher, mas também não vive sem ela, né? Ele faz tudo para poder confiná-la e restringi-la, não é mesmo? Faz com que ela se torne, né, entre aspas, uma prostituta, uma concubina, uma cortesã, uma amante. Mas, com certeza, todos eles anseiam pelos dons que ela tem, né? São dons quase místicos sobre o amor, sobre o prazer, porque elas são belas, mas elas são carismáticas, elas têm, né, um quê, algo mais, né? E assim, o patriarcado nunca vai conseguir bani-la, de fato, realmente, né? Então nós sabemos no nosso íntimo que essa mulher, essa deusa, ela foi muito machucada. E se ela é muito machucada, ela pode recorrer a chantagens também, né? E até assassinatos. Pode se tornar perigosa? Pode se tornar perigosa, né? A gente vê aí esses crimes passionais hoje em dia ainda, né? Ela pode inclusive derrubar governos, minhas amigas, né? Eu digo assim, pior parte dos políticos e dos grandes empresários, sabe qual é? É só colocar eles, né, numa grande festa, levar lá essas Afrodites cheirosas, gostosas, né? E depois filmar, hoje tá tão na moda, né? E mantém depois eles aqui, ó, na palma das mãos. É por isso que hoje a gente vê, né? E se pergunta, mas por quê? São chantageados. Por quê? Porque se deram mal, não é verdade? Certeza. É tão fácil manipular, né? Esses homens aí, com uma deusa, mulher Afrodite, linda e cheirosa. Estão de acordo comigo? Então, ó, abre os olhos, né? Eles que abram os olhos. Afrodite, ela não é vingativa, sabe? Ela é mais propensa a ficar cuidando das suas chagas em silêncio, né? E boa parte dessas chagas ocorrem porque elas estão alienadas das outras deusas, sabe? Elas
quando elas ficam só polarizadas na deusa mulher Afrodite, elas ficam muito vulneráveis, muito vulneráveis. Então, ela seria bastante beneficiada, por exemplo, se ela tivesse um pouquinho da capacidade de raciocínio e do profissionalismo da deusa Atena, né? Ela também, né, se conseguisse superar a aversão que ela tem pelos valores da deusa Hera, né? Que é sossego, estabilidade, fidelidade, né? Que é aquela que casa e cuida da família, dos filhos, né? Ela também poderia ser beneficiada, né? Ela também pode ser beneficiada e pode adquirir, né, um lugar seguro, de respeito dentro da sociedade e bastante confortável na sociedade moderna, né? Se ela curtir um pouquinho dentro dela dessas outras deusas, né? Qualquer outra deusa vai poder ajudar você, mulher Afrodite, a superar o exagerado narcisismo e essa necessidade que você tem de ser gratificada sempre, né? Veja, Atena vai ensinar você a fortalecer o seu ego, conquistando e mantendo foco, sabe? Foco, meta específica, né? E para que tenha aprovação social no lugar de aprovação sexual, ok? A deusa Ártemis te ensinaria a ser autossuficiente, né? A ser menos dependente dos homens, né? Ter o seu próprio trabalho, sua profissão, seu dinheiro, né? E assim você fica bastante forte. E aí então é que você poderá um dia assumir até Deméter, né? Assumir os filhos e até a responsabilidade da deusa Hera, ok? Devagar, aos poucos, né? Porque você nasceu Afrodite, mas pode, pelo poder da sua vontade, desenvolver todas essas características que você precisa das outras deusas, ok? Bom, concluindo, minhas amigas, o que nós podemos ver atualmente nessas deusas mulheres Afrodite? Vamos pensar um pouco, né? Será que essa deusa está recuperando a sua dignidade e o seu poder de outrora? Ou será que ela está ainda sendo muito explorada pelos meios de comunicação de massa? O que vocês acham? Mas, por outro lado, nós temos ainda mulheres negando o prazer e a sensualidade. Muitas, minhas amigas. Elas vivem alienadas do seu corpo físico, elas têm muito medo, sabe, da sua beleza, do seu carisma, da sua sexualidade, tem medo da intimidade, muito medo. Até parece que viver pleno e honestamente, né, essa nossa Afrodite,
mesmo com toda essa carga, essa chaga que nós temos a nível de inconsciente, né? É uma tarefa muito difícil, muito dolorosa, às vezes, para essa mulher moderna. Difícil. Por quê? Veja, é muito mais seguro você viver confiante e protegida como Atena, né? É mais seguro viver sozinha e retirada no seu mundo como Ártemis. E é mais seguro ainda, minhas amigas, ser mãe de todo mundo como Deméter, ou ainda como uma esposa de um grande empresário como Hera, do que realmente enfrentar essas chagas dilacerantes da nossa deusa do amor, da deusa Afrodite. Será que o puritanismo corre ainda assim tão profundamente no âmago de cada uma de nós, que como mulheres nós continuamos incapazes de apreciar a plena sensualidade do nosso corpo e de sermos amadas por isso? Veja, como é que você se sente quando você abre uma revista da moda, né, com aquelas lindas mulheres, né? Você se sente inadequado? E vocês, homens, será que vocês ainda continuam, né, infelizes, pensando que jamais serão felizes enquanto vocês não puderem encontrar aquele par de seios perfeito, né? Aquele sorriso celestial daquela mulher linda, carismática, então aquelas pernas maravilhosas, para não falar nas bundas aqui no Brasil, né? Então, vamos abrir os olhos, vocês homens, nossos amigos, companheiros. E mesmo não sendo mais essa virgem cheia de graça, a mídia está fazendo a mesma coisa. Ela transforma essa deusa, mulher Afrodite, num ideal totalmente incorpóreo, totalmente inatingível, de mulher perfeita, linda e maravilhosa. Vocês conhecem a Mulher Maravilha? Eu não conheço. Então, minhas amigas, como é que nós vamos fazer para essa deusa mulher recuperar o respeito próprio e elevar a sua autoestima? O que fazer? Que tal dar a ela de volta o seu corpo, o seu próprio corpo? A mulher necessita amar-se, amor por si, né? Eu me amo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vamos ver. Amor por si mesma, acalentar o seu próprio corpo, seja qual for ele, tal como ele é, e não algum ideal do que ele deva ser, ok? E os homens precisam parar de ficar comparando toda mulher desejável com um retrato que na verdade é interior e é impossível, mas que eles acalentam dentro deles. Para com isso.
nós mulheres devemos explorar o domínio perdido do toque, sabe? Fazer massagens mesmo. É muito importante para nós. O corpo, ele é curado através do toque, sabe? Por uma pessoa que você conhece a energia dela, ok? Afrodite, então, ela é uma deusa. Ela não é uma deusa qualquer. Ela é a deusa não só da paixão, mas também da compaixão. Equivalente a Kuan Yin. Talvez essa deusa possua, como Buda, uma visão acumulada de sofrimento, muito sofrimento, de paciência e de abstenção no revidar. Ela não revida. Lembra? Ela sofre, às vezes, em silêncio. Ela foi rejeitada, ela foi abandonada, ela foi aviltada. Olha, por nós mesmas, por nós mulheres também. O seu coração despedaçou-se tantas vezes que atingiu essa grande capacidade para amar, que só nós, mulheres, deusas, Afrodites, na parte que nos cabe aqui dentro, né, sabemos fazer, que é amar o outro, amor incondicional, compaixão. Cuidem-se, cuidem dessa Afrodite. Não a mate, não a ignore, não a faça sofrer. Mas também cuide das outras deusas também, para não ficar no seu ponto vulnerável, né? Só caracterizada por uma deusa. Aí não vai dar certo. Mas nós podemos também deixar essa deusa. Desculpa, houve uma falha aqui. Mas, namastê, chegamos realmente ao final. Ok? Beijo no coração de cada uma de vocês. Até a próxima.